Estamos live. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão escutando bem? Aqui de novo é o Christian da Kinetec com o professor Guilherme. Bem-vindo na nossa quarta live. Agradecendo então o pessoal que participou das semanas passadas. Hoje temos um assunto sempre falando da temática de análise de marcha da parte de eletromiografia. Muitas pessoas já participaram do curso online de análise de marcha. Tivemos já um feedback bastante positivo da nova plataforma que estamos utilizando, né? Então podemos já começar a falar um pouquinho do assunto. A Panina ali, tem alguém participando da live já? Temos a Ana. Ana Kleiner. Isso. Cíntia também. Cíntia. Bem-vindas. Temos perguntas já. Tem já perguntas que estão aparecendo. Perguntas foram feitas no history do Instagram e no Facebook já desde ontem sobre a temática de hoje. Tá? Hoje a temática é justamente eletromiografia, que é um assunto que a gente, inclusive hoje pela manhã, discutimos em uma entrevista com o professor Jefferson Loss, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um professor que tem uma grandíssima experiência de eletromiografia, foi um dos primeiros brasileiros a publicar literatura com coletas de 16 canais de eletromiografia. Então abordou a temática de forma bem interessante, dando também dicas para quem trabalha clinicamente com eletromiografia, né? E então, eletromiografia, o que é? Tá? Eu estou aqui com o nosso eletromiógrafo, um eletromiógrafo sem fio. Por quem não conhece a eletromiografia, vou apresentar aqui um sinal de eletromiografia que eu estou agora, né? Então, eu estou aqui com esta sonda de eletromiografia no meu bicípedes. Quando eu faço uma contração, apresenta aqui um sinal, né, em volta, mas a contração é intensa, né, mas o sinal é amplo, tá? Então, isto é um sinal de eletromiografia. E agora a gente vai entrar um pouco nos detalhes com o Guilherme para entender um pouco melhor o que é, como eventualmente aproveitar de alguma coisa dele. Muito bem. Muito bem, eu vou fechar o meu Instagram aqui também. E vamos falar então, obrigado Christian pela apresentação, falar um pouquinho hoje sobre a eletromiografia. Eu sei que nós já temos perguntas também, direcionadas sobre o tema. E a gente vai tratar um pouquinho da eletromiografia de forma geral, né, como técnica de entendimento, interpretação do que acontece no interior do corpo, mas também como que acontece, o que nós já descobrimos com a eletromiografia hoje, no caso da análise de marcha e de outros gestos. Tá? Eu não sei, Roberta, se a gente tem já a pergunta que estava ali no fundo, se depois eu pego. Nada aí? No final. Tá bom, no final eu respondo as perguntas então. Quem quiser ir fazendo pergunta pelo Instagram, fica à vontade, pelo Facebook também, pelo YouTube, enfim, por todas as redes que nós temos. Lembrando, gente, que dentro do curso de marcha, a gente tem um módulo específico que trata só sobre eletromiografia. Então, cerca de 1 hora de aula, talvez até um pouco mais, tratando só sobre a eletromiografia da marcha normal, com caso patológico também, para que a gente possa aprender um pouquinho de como usar essa ferramenta. Como interpretar com ele alterações. Exatamente. Bom, eu vou começar apresentando a eletromiografia aqui que o Christian mencionou pra gente, como que ela funciona e para que a gente pode usar ela em âmbito clínico ou na prática profissional, enfim, em qualquer momento. O Christian tem um eletrodo aqui, ou melhor, 2 eletrodos, né, do FreeMG da BTS,
que já começa com uma vantagem muito interessante. Se vocês repararem, ele é um sisteminha muito pequeno, portátil, leve e, mais importante de tudo, free. Ele é EMG wireless, né? Eles chamam de Free EMG justamente porque ele é totalmente sem fios, né? Isso, quando a gente trabalha em âmbito clínico, é um diferencial muito grande, porque o indivíduo realizar um gesto como a marcha, ou um gesto esportivo, ou um movimento qual a gente quer educar ele de fazer, os fios têm grande potencial de estar atrapalhando, perturbando a realização daquele movimento adequado. Então, a gente praticamente não repara que o eletrodo está aplicado sobre a nossa pele, né? Isso é uma grande vantagem. Outra coisa que é muito interessante da gente destacar é que, eu já trabalhei com eletromiógrafos de, muitas marcas, de muitos fornecedores, né? De muitos lugares, e um aspecto interessante é que esse tipo de sistema ele já apresenta um pré-processamento que melhora muito a qualidade do sinal. A gente chama isso de filtro, né? Inclusive como se fosse um filtro de café, né? Que só deixa passar o tipo de informação que a gente quer. O filtro do café ele faz o quê? A gente põe o café, põe a água, né? E ali a água se mistura do café e passa só o líquido, o café que a gente quer tomar depois. O filtro, no caso da eletromiografia, o que acontece, gente? A repercussão que o eletrodo aqui vai estar medindo, gente, ele vai medir coisas que estão acontecendo na nossa pele, mas também qualquer outro tipo de campo eletromagnético que possa estar gerando interferência aqui, tá? E esse sistema ele já tem um filtro também que consegue estar removendo a influência desse sinal. O Christian mostrou muito bem ali que cada contração que ele realizava no notebook dele ali, instantaneamente mostrava uma fase de maior amplitude da onda. Aquela onda é o que representa a atividade do músculo, né? E o fato da gente ter um momento de silêncio e um momento de ativação, aquilo transforma o sinal de uma forma muito clara, né? Para vocês que viram ou que estão vendo na primeira vez, né? A pessoa vê, não, mas isso é óbvio, tem que ser assim. Mas se demorou muito tempo para que a tecnologia alcançasse essa etapa da gente ver a contração de forma tão nítida, né? Sem outras interferências. Teve um tempo, Christian, que inclusive a gente tinha que pedir para o paciente tirar o celular de perto. A gente tinha que deixar os celulares longe. Porque se um celular decidisse receber uma ligação, uma mensagem, alguma coisa, ia criar interferência, o sinal eletromiográfico ia dar uma ativação. E na verdade não era o músculo que estava sendo contraído, era um celular que estava em algum lugar recebendo uma mensagem, recebendo uma ligação, e a gente achava que a pessoa estava contraindo o músculo. Então eram coisas que atrapalhavam muito a gente, e que hoje, com o que eu tenho coletado, vou fechar aqui a cortininha aqui para as meninas, porque está entrando só diretamente nas nossas câmeras. Vou fechar aqui, pronto, aqui quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. Eram coisas que atrapalhavam a gente, então é importante destacar que essas coisas hoje não acontecem mais. Pronto. Né? Coisas que acontecem aqui no nosso estúdio profissional. Então, gente, quando se fala de filtro, do tipo de processamento do sinal, essa é uma atenção que a gente tem que ter quando a gente trabalha com esse tipo de equipamento, tá? Felizmente, hoje, com esse equipamento da BTS, que a Kinetec distribui para vocês, para nós, né? Isso é um problema que a gente não passa tanto. Mas quem estiver aí trabalhando com eletromiografia e já algum dia passou por problemas com relação em análise de sinal, sabe do que eu estou falando. E quem tiver dúvidas sobre análise de sinal biológico, né? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer, por favor pergunta, porque são problemas muito recorrentes e que a gente, enfim, o que eu puder eu vou estar ajudando aqui o pessoal a responder. Certo. Bom, mas vamos falar um pouquinho então sobre o que a eletromiografia vai nos oferecer do ponto de vista da análise do movimento. De manhã a gente gravou uma entrevista com o professor Jefferson, que falou muito bem, e depois a gente vai postar isso no YouTube para vocês, falou muito bem sobre quais são as principais aplicações da eletromiografia.
né? Que a gente pode usar tanto no âmbito da pesquisa para interpretar e entender um fenômeno, né? Um movimento, seja ele a marcha, um gesto desportivo, uma pessoa pedalando, ciclismo, né? Quanto para biofeedback. E vocês viram que aqui nós tivemos um feedback instantâneo na tela do computador. Imediatamente, assim que o indivíduo ativa a musculatura, o computador já apresenta aquela atividade muscular para a gente. E do ponto de vista da educação que a gente pode dar para o indivíduo, né, do ponto de vista assim, da educação neuromotora que a gente visa dar para o indivíduo, isso é muito interessante, porque às vezes o fisioterapeuta ou o treinador querem que o indivíduo ative um determinado músculo num determinado instante, né? Então, para esse tipo de utilidade é fundamental. Então, existem vários exemplos em que a gente quer educar uma pessoa a usar uma determinada musculatura. Por exemplo, durante um movimento em que eu vou me agachar, utilizar a musculatura lombar, utilizar os glúteos, utilizar os quadríceps de uma forma adequada, né? Utilizar a musculatura abdominal de forma a estabilizar o movimento. Né? Como é que eu sei se a pessoa está efetivamente utilizando a musculatura abdominal? Cola 2 eletrodos nos pontos de referência que a BTS fornece, que a Kinetec também pode esclarecer se vocês tiverem dúvidas, e imediatamente vocês têm o retorno da contração daquela musculatura abdominal. Então, em qualquer gesto, a gente tem essa informação. Né? Como é comum a gente pedir para o nosso cliente, né? Contrai o abdômen durante esse gesto. Mas será que ele está realmente contraindo aquela musculatura, né? Ele encolheu a barriga, ele mudou a postura. Mas será que ele está recrutando a musculatura da forma que a gente queria que aquela musculatura fosse recrutada? Né? Essa é uma informação que a gente só consegue a partir da eletromiografia. Né? A eletromiografia vai me dizer se o músculo está realmente sendo ativado ou se o meu cliente está utilizando outra estratégia que não aquela que eu queria que ele utilizasse. Tá? De forma clínica, na prestação de serviços, né, o que se faz com a eletromiografia é essa avaliação temporal, que a gente chama. Ou seja, se naquele instante o indivíduo está ou não utilizando aquele músculo. Né? Mas muita gente já deve ter pesquisado e lido artigo a respeito sobre a intensidade com que um músculo é recrutado. E isso é um viés muito grande, a gente tem que ter noção da diferença das duas coisas. Né? A avaliação temporal eletromiográfica e a avaliação da magnitude eletromiográfica. Né? A avaliação temporal é isso que nós estávamos mencionando aqui. Será que ele ativou aquele músculo? Será que ele não ativou? Quando ele ativou? Foi na hora certa? Foi na hora errada? Quando eu solicito, ele recruta o músculo? Será que ele aprendeu a recrutar o músculo que eu tentei ensinar depois de tanto tempo de tratamento? Isso é o que nós chamamos de análise temporal. Agora, uma coisa que é muito frequente, mais com os educadores físicos, é aquela coisa. Qual o exercício que traz maior recrutamento para a minha musculatura? Né? Eles querem assim, não, mas eu quero saber se o exercício A ou o exercício B recrutam mais o músculo C ou o músculo D, músculo X ou músculo Y. Né? Será que um exercício com o meu ombro inclinado ou com o meu ombro não inclinado recruta mais a musculatura do deltoide ou a musculatura peitoral? Né? Isso é uma dúvida muito recorrente para os educadores físicos, que também é uma análise possível de se fazer com a eletromiografia, inclusive dentro da academia. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu só preciso ter duas coisas. Uma é uma referência. Tá? O que é essa referência? Seria uma referência do quanto que aquela pessoa consegue ativar aquela musculatura. Então, ligeirinho, eu imobilizo a articulação do meu cliente e peço, faz a maior força que tu consegue. Em 10 segundos a gente consegue essa informação. Eu anoto aquele valor, ou o próprio sistema grava, a gente consegue usar no sistema como referência, né? Bom, tenho a referência de quanto que eu consigo ativar aquele músculo, e aí eu posso ir para os exercícios, né? E aí eu começo a avaliar, bom, qual exercício que trabalha mais a minha musculatura deltoide se eu tenho o objetivo de desenvolver maior força aqui? O meu atleta tem que fazer um arremesso, eu tenho que desenvolver a musculatura peitoral dele. Qual exercício que eu treino que eu posso utilizar que traz maior recrutamento da musculatura peitoral?
Né? Será que se eu utilizar uma resistência elástica, uma carga, um peso, uma bola pesada, uma bola leve, qual que me traz maior recrutamento daquela musculatura comparativamente ao máximo que aquela musculatura consegue atingir? Então são informações que são muito úteis no campo prático, que a gente só consegue com a eletromiografia, né? Inclusive tem artigos por aí que tentam tá sanando essas dúvidas, mas é uma coisa que eu escuto, gente, na sala de aula todo dia. Faltam artigos sobre isso, então a gente tem que ir na prática para ver isso. Né? A gente só consegue ver esse tipo de coisa na prática. E lá em Caxias, por exemplo, a gente já trabalhou com atletas de taekwondo. Né? Eu gosto de trazer na eletromiografia mais do que só a marcha ou movimentos assim, né? Mas a gente já trabalhou com atletas de taekwondo, né? Para testar se eles utilizam as musculaturas de forma adequada, atleta de vôlei, de futebol, de levantamento de peso, né? O powerlifting, né? Que são atletas que têm o objetivo de desenvolver força em musculaturas específicas e que a gente pode testar se aquele exercício aumenta ou não. Né? Então, são dois focos muito interessantes que a gente pode dar com a eletromiografia, né? A questão temporal, se está ativado ou não, naquela hora, naquele momento. Se ter o sincronismo adequado também. Exatamente, se os músculos estão participando juntos, né, ou Sim, não. E a outra é a análise de intensidade, ou seja, qual exercício que recruta mais a minha musculatura-alvo. Né? São avaliações possíveis de serem feitas. Então, depois ele entra assim na parte avaliativa, mas depois também na parte de treinamento, né, para a pessoa, ou seja, com o eletromiógrafo tu avalia a condição do gesto, etc. E sempre através do eletromiógrafo tu consegue educar a pessoa a ter um desempenho diferente. Né? Consegue, com certeza consegue. Nesse caso de educação neuromotora, né, de reabilitação neuromotora, a gente vai ter as duas fases, perfeito, né? A gente pode fazer o serviço completo, vamos dizer, né? Sim. A avaliação e o treinamento, o tratamento. As duas coisas são realizadas com essa informação, esse feedback que a eletromiografia me traz. Tanto na avaliação para interpretar o que está acontecendo, quanto na parte do tratamento, do treinamento, que é o que eu quero que aconteça, está acontecendo? Né? Será que aquilo que eu quis que acontecesse está começando a acontecer? E uma coisa interessante da eletromiografia, Christian, é que ela acontece voluntariamente. Eu posso pedir para o meu cliente, ativa o bíceps, ativa o serrátil, né? A gente conversou com o Jefferson sobre o serrátil. Ativa o serrátil durante aquele movimento escapular. Ativa o teu peitoral durante. São questões que eu posso educar uma pessoa. Sentir, ela perceber melhor a ativação, mas... Isso aí. Né? A pessoa ela pode começar a sentir isso e perceber que ela tem como controlar aqueles músculos voluntariamente, que a gente chama de consciência corporal. Né? Então, o desenvolvimento da consciência corporal ele é muito objetivo com a eletromiografia. Né? Que são questões assim que às vezes demora anos para se desenvolver numa pessoa uma boa consciência corporal. Mas no caso da eletromiografia, em questão de segundos, e eu não estou sendo exagerado, né? Isso é questão de segundos, o meu cliente consegue entender qual é o tipo de informação neural que ele tem que gerar de sistema nervoso central e periférico para recrutar aquele músculo que eu estou solicitando, porque ele vê na hora aquilo acontecer. Ele vai ter um feedback visível e eventualmente sonoro. Sim, porque os softwares permitem também esta parte, né, de ter uma aplicação interna para biofeedback que permite justamente ter a representação visível um pouco mais simples, né, mais que é a onda, como era ali, né? São colunas, são coisas assim, né? Bonequinhos que se movimentam. E tem a parte sonora também. Então, se tu quer educar a alcançar uma determinada
contração, ele vai perceber quando ele alcança um determinado som, ou se tu quer educar ele a ficar em uma determinada contração, sem ser excessivo ou menor, ali tem também a questão de jogar com estas partes sonora e visiva, né? Tá, sim, mas o biofeedback a gente sabe que é extremamente rápido na reeducação do paciente. E é subestimado, né, Cristian? As pessoas subestimam muito essa possibilidade de eu estar educando. Cara, é muito comum a gente ver em âmbito clínico as pessoas tentarem educar e não conseguirem porque a pessoa não consegue recrutar por não ter essa informação. Eu já fiz um exemplo interessante hoje pela manhã lá com um educador físico que inclusive não estava... não era ciente da ativação, né, e daí modificaram um pouquinho o exercício e teve uma resposta diferente, né. Dani? Temos uma pergunta aqui no Facebook do Luiz Fernando Alves. Existe algum parâmetro que é considerado consenso academicamente sobre qual o timing correto de ativação de cada músculo envolvido na marcha ou na corrida? Nossa! Como é que é o nome dele, Dani? Luiz Fernando Alves. Luiz Fernando, cara, pergunta excelente. Assim, quando a gente fala de timing, a gente está falando dessa avaliação temporal. Sim. Né? Então, qual músculo é ativado em cada momento? E assim, sim, a marcha e a corrida são os movimentos mais exaustivamente investigados. E nós temos, sim, padrão motor de ativação para cada músculo, em cada momento, em cada segundo do ciclo de marcha, durante a fase de apoio e durante a fase de balanço. Cada músculo deve participar no seu momento certo, né? Durante a marcha, a gente não observa a questão da magnitude de ativação. Né? A gente não quer que ele ative muito ou pouco, porque isso também são questões extrapiramidais, a gente diz, né? São movimentos automatizados. Então cada pessoa vai ter um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho menos para cada músculo, porque ela aprendeu a usar determinado músculo com mais ou menos intensidade. Mas agora o timing de ativação existe para cada músculo. Reto femoral, semitendinoso, vasto lateral, os gastrocnêmios, tibial anterior, glúteos, glúteo médio, sóleo, todos os músculos estão bem descritos na literatura. Inclusive, eu acho que eu posso fazer esse agrado para as pessoas, se elas pedirem ali, eu posso mandar a tabelinha, né, Cristian? Eu mando para vocês a referência, essa referência, leiam o artigo, busquem. Luiz Fernando, por favor, pede a referência ali para as meninas. Eu quero a referência da eletromiografia durante a marcha normal. Eu mando para vocês o título, a revista, o volume do artigo, né, que fala sobre isso, que são artigos que inclusive a gente deixou no nosso no site da Kinetec, né, a gente tem a parte de literatura e tem a parte de eletromiografia chamada FreeMG e FreeWalk. Ali colocamos já uma série de literatura que falam destes padrões de ativação normal, né, com as literaturas de referência ali, que são aquelas que o Guilherme usa também no curso, né. Excelente. Dentro do site da Kinetec, né, Cristian, tem toda uma base, né, textos explicando, né, sim, tem uma série de posts. Blog, né? Acho que temos até algum blog falando de algum post que fizemos um tempo atrás que falava de eletromiografia na marcha, mas a literatura tenho certeza que a gente tem, porque o blog já é bastante amplo, tem já bastante coisas, né, às vezes eu esqueço de tudo o conteúdo. Bastante coisa, né? Mas a literatura tenho certeza, porque normalmente a gente manda para os clientes também, né, aquela parte. Era Ana Roberta o nome da moça que perguntou antes? Marisa, mas Marisa? eu não estou conseguindo acessar. Mas eu tenho a pergunta dela. Ela perguntou sobre quais são os fatores que podem intervir na nossa análise do sinal eletromiográfico, né? Da qualidade desse sinal. Por mais que eu tenha mencionado, né, o celular ele não atrapalha mais. É uma coisa que a gente, por segurança, a gente não deixa tão perto, tá, gente? Então mantenha pelo menos 2, 3 metros de distância entre o celular e o instrumento que você está utilizando para coletar a eletromiografia, pois ele gera um campo eletromagnético que pode influenciar, né? Hoje a gente não tem isso, ele não é visível, mas
a gente não sabe o quão microscópica essa interferência pode ser para estar prejudicando alguma coisa. Sim. Outras coisas que podem interferir. Pessoas que usam cremes na pele, né? Creme hidratante, pomadas, protetor solar, né? Então a gente deve fazer uma limpeza de pele muito boa, né? Com algodão. Os pelos também podem interferir, então é interessante fazer a raspagem do pelo onde vai ser colocado o eletrodo. Hidratação da pessoa é um aspecto que influencia, Christian. Quando a gente faz avaliação com pessoas idosas, via de regra elas têm a pele um pouquinho mais ressecada e tomam pouca água, né? Isso é uma coisa que inclusive os médicos falam muito, que é assim, o idoso tem que tomar bastante água. Por quê? Porque ele não tem o hábito de se hidratar. Então, o sinal eletromiográfico nos idosos é uma coisa que pode ficar um pouquinho prejudicada, então a gente tem que ter essa noção que o sinal ele pode ficar um pouquinho reduzido pela diminuição da hidratação da pele. Deixa eu lembrar outros aspectos. Tecido adiposo, né? Pessoas mais gordinhas, né? com uma camada adiposa mais acentuada podem trazer algum tipo de interferência para o sinal, mas são questões totalmente contornáveis, né? Se nós temos um bom equipamento instalado, com a pele raspada, limpa, sem equipamentos que gerem campos eletromagnéticos, né? O principal é o celular, eu não consigo lembrar de outro agora que pode... O sistema passou para teste de radiofrequência, né? Nas certificações, então eles nos testes apresentou que não sofre, mas de qualquer forma é recomendado ficar longe. Né? Sim. Temos mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta no Instagram agora da Cíntia Lopes. Ela perguntou: quais estratégias vocês utilizam para minimizar os ruídos decorrentes de movimentação de tecidos durante a marcha e ou corrida, devido ao impacto do membro com o chão, como quadríceps e adutores? Cara, era exatamente isso que a gente estava conversando deve ser 30 minutos atrás, a gente já deve estar batendo tempo aqui, que eu estava conversando com o Christian. Esse é um problema, gente, que eu sofri durante muito tempo, né? E ainda sofro dependendo do equipamento que eu uso. A gente chama esse ruído, Cíntia, de ruído de baixa frequência. Tá? É um ruído gerado pela movimentação do eletrodo. Christian, será que a gente consegue só mostrar a tela aqui? Tá ligado? Se tiver desligado não tem problema. Já que é pra Cíntia, ela tá fazendo a pergunta, vamos tentar fazer o melhor possível para responder para ela. O computador. Tá desligado? Não tem problema. Acho que dá. Dá? Bom, Cíntia, o que é esse ruído que você tem do impacto com o solo? Tá? Isso a gente chama de ruído de baixa frequência. Esse ruído, ele acontece devido à movimentação do eletrodo. Tá? O que acontece? Como a gente tem dois eletrodos colocados sobre a pele, o que eles fazem é um diferencial da repercussão eletromagnética do músculo que chega até a pele. Bom, como é um diferencial, ou seja, ele vê a diferença de um eletrodo para outro, né? A posição espacial que esse eletrodo está interfere na conta que ele vai fazer. Então, o que acontece? Quando você corre e tem um impacto com o solo e o eletrodo faz esse movimento, ele muda espacialmente o ponto que ele está em relação ao nosso ponto motor, que é a origem desse sinal, dessa repercussão eletromagnética. Vamos lá. Então, como houve esse balanço, há uma diferença, e como há uma diferença do posicionamento espacial, há um sinal, um resíduo que aparece devido a essa movimentação. Isso a gente chama de ruído de baixa frequência. Por quê? Porque ele acontece, né, em baixa frequência. Né? O pessoal da elétrica, né, o Sandro está aqui, vai falar com muito mais qualidade do que eu, mas coisas com baixa frequência são coisas que acontecem em poucos eventos por segundo. Né? Então é um fenômeno que acontece relativamente devagar quando a gente compara ao que a eletromiografia está coletando. Então a gente vai se juntar aqui um pouquinho.
Christian, contrai por favor aqui o bíceps. Ó, então a gente tem aqui o músculo sendo contraído, né, por fases. A eletromiografia, gente, o nosso músculo, ele gera um sinal em frequência de... Agora eu não vou saber de cabeça que eu não estudei isso antes da gente falar aqui hoje, tá? Mas é aproximadamente de 150 Hz, tá? Vai variar, eu vou lembrar agora, de 50 a 300 Hz, ou seja, impulsos por segundo que a minha unidade motora é capaz de gerar. Então é uma frequência muito alta, ou seja, é quantos estímulos por segundo isso gera. Quando a gente balança o eletrodo, o que acontece? Eu estou gerando esse tipo de ruído. Se vocês perceberem aqui, ó, se eu fizer movimentos em baixa frequência, a gente não tem ruídos sendo captados pelo sinal. Não dá para ver porque não tem nada acontecendo, né? No entanto, se eu faço um ruído em alta frequência, ele é perceptível. E exatamente este fenômeno é o que a gente trata com esse tipo de filtragem. Então o sistema ele remove o ruído de baixa frequência, né? O que é muito bom, porque olha só, eu movimento o eletrodo e eu não tenho alterações de sinal. Tá? No entanto, quando a gente entra numa frequência elevada, que é um impacto muito alto, né, que é um tapa aqui, ó, ele acaba aparecendo. E é esse tipo de informação que a gente deve remover com filtros daí, né? Daí esse tipo de informação a gente não tem como extrair antes, porque ele está justamente dentro da margem dentro da margem do que o eletrodo está capturando, tá? Bom, a gente já passou do tempo, tá? Espero ter respondido a maior parte de perguntas. Tem mais pergunta, Dani? Tem mais uma pergunta aqui do Fernando. Eu vou responder. Roberta, tu tá conseguindo gravar aqui? Tá tudo certo? Sandro também? Tu consegue gravar também? Não? Tá, vai lá. Tá, aqui só respondeu o Glauco antes, que ele falou: espero que deixem salvo, por favor. Sim, gente, vai ficar salvo no nosso YouTube, no Facebook, também vocês vão poder acessar. Tá bom? E aqui o Fernando fez mais uma pergunta. Se os parâmetros de intensidade, então, não é um consenso? Ou tem algum coeficiente que é utilizado em relação à velocidade da marcha? Porque podemos pensar que uma musculatura X está ativada corretamente, mas devido a inúmeros motivos posturais, articulares ou patológicos, pode estar mais ou menos ativada. Assim, ó, intensidade a gente tem uma margem de tolerância para as pessoas, mas não é consensual, não existe assim, esse é o tanto de ativação que essa pessoa deve apresentar durante esse gesto, tá? O que nós temos é aproximadamente este valor, tá? Não é uma informação tão precisa quanto a questão temporal, tá? E outra coisa importante é que isso é uma questão individual, é com relação ao máximo daquela pessoa, né? Eu não posso comparar diretamente o quanto o Christian ativou com o quanto eu ativei. Essa comparação deve ser feita com quanto o Christian é capaz de ativar e com quanto eu sou capaz de ativar. A gente chama isso de normalização. Passou rápido hoje, né? Para terminar, hoje falamos bastante coisa, só relembrando que hoje pela manhã gravamos um vídeo muito interessante sobre este assunto com o professor Jefferson. Isso aí. Né? Então, agradecemos a todos pela participação. Qualquer dúvida você pode mandar ali pelas mídias sociais ou por e-mail também, entrando em contato conosco pelo site. De novo, muito obrigado, bom final de semana. Nos vemos semana que vem com mais um convidado que vai participar aqui. Opa, maravilha. Tchau, tchau.